Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje nós temos a nossa terça-feira no lar e eu gostaria de compartilhar um texto e alguns tópicos com os irmãos. O texto se encontra em 1 João, capítulo 5, versículos do 13 ao 15. A palavra de Deus fala assim: Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E, uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Então, esse texto, ele me mostrou duas coisas. Primeiro é sobre a confiança. A confiança que aqui no texto ela está mostrada é sobre resposta de oração. Mas isso não quer dizer que é a única coisa com relação à qual nós devemos ter confiança em Deus. Mas é uma coisa digna de consideração especial. Esse é um dos sentidos de crer no Senhor. Se nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor. E nós teremos certeza de que as nossas orações elas serão ouvidas, que as nossas orações chegam até o trono de Deus. E quem confia, acredita. Quem acredita tem certeza, tem essa segurança. Então, primeiramente, a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor. No Salmos 20, capítulo 7, Davi ele fala: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor Deus. E Deus é a única pessoa em quem nós podemos ter 100% de confiança, porque Ele jamais vai nos decepcionar e Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe qual é a melhor coisa que pode acontecer, mesmo que nós cheguemos a pensar o contrário. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E esse Deus que conhece o nosso coração, conhece a nossa vida e sabe o melhor para nós, Ele é um Deus que diz para nós pedirmos para Ele. Colocarmos os nossos pedidos, apresentarmos os nossos pedidos diante dEle. Mas o texto, ele não termina aí, ele continua. Ele fala que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E um outro ponto que eu quero destacar é sobre a importância do alinhamento daquilo que pedimos a Deus com a vontade de Deus. E essa passagem, ela nos mostra que para a nossa oração ser ouvida, é necessário que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. E conforme diz Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E para que isso aconteça, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida.
E como que nós vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida? Através da Bíblia, através da leitura da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, nós podemos pedir para que Deus nos mostre qual é a sua vontade, para que Ele nos revele, de acordo com a sua palavra, aquilo que é o melhor para a nossa vida, para que nós possamos fazer orações que estejam em acordo com a vontade de Deus, para que elas sejam ouvidas e, acima de tudo, para que elas sejam respondidas. E um exemplo da palavra de Deus em relação à vontade de Deus para a nossa vida é quando Ele diz em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que nós não precisamos se preocupar com as coisas, porque Deus cuida de nós. O texto fala que não fiquem ansiosos com o que vocês vão comer, observem as aves no céu que não semeiam nem colhem, no entanto, Deus não deixa faltar nada para elas. E em relação às vestimentas, Ele dá o exemplo dos lírios do campo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua riqueza, ele conseguiu se vestir igual a um deles. Então nós podemos ver que Deus, ele supre as necessidades essenciais que nós temos. Mas isso também não quer dizer que nós podemos ficar de braço cruzado esperando Deus resolver todas as coisas. Não. Deus age, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Existem coisas que cabem a Deus e existem coisas que é a nossa parte fazer. E nós precisamos fazer a nossa parte para que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus também. E para concluir, eu gostaria de falar que nós podemos buscar sabedoria e conhecimento de Deus para entender qual é a sua vontade para a nossa vida. Para que nós possamos fazer orações que estejam de acordo com a vontade de Deus. Essa vontade que é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja a nossa. Porque muitas vezes nós vamos querer coisas e vamos pedir coisas que não são o melhor para nós. Mas nós achamos que é. E por algum momento talvez a gente até fique chateado porque Deus não vai atender. Mas eu creio que com o passar do tempo, Deus vai nos mostrando que aquilo não era o melhor para nós. E que nós possamos ter isso no nosso coração. Quando nós formos orar para Deus. Se as coisas que nós estamos pedindo são coisas que vão beneficiar nós mesmos, mas não vão trazer benefício para mais ninguém, se não vão ter um propósito, se não vão servir para nada, só para satisfazer a nós mesmos. Se a resposta for sim, então é bem provável que Deus não vá responder essa oração. Mas se aquilo que nós pedimos
ela vai servir para um propósito, ela vai servir para um bem maior, ela vai ser uma coisa boa, frutífera e vai também, por que não abençoar outras vidas? Então, com certeza, se essa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, Deus vai responder no tempo certo e com aquilo que é o melhor para nós. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e que nós possamos refletir nesse tempo. Se nós temos pedido coisas para Deus que estão de acordo com a vontade dele, e também aprender a aceitar que Deus tem o melhor para nós, que Ele sabe de todas as coisas e que a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável em todos os momentos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada porque temos o privilégio de estar na Sua presença, de ler a Sua palavra, de conhecer aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor permite que possamos conhecer. Porque, como sabemos, existem muitas coisas que fogem do nosso entendimento, que nem sequer ousamos ver ou pensar, mas sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, Pai. Eu quero entregar cada um desses irmãos em Suas mãos. Que o Senhor esteja cuidando, fortalecendo, protegendo, abençoando, Senhor Jesus. Que o Senhor nos ensine a buscar a Sua vontade e a aceitar que ela é boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela não é a mesma coisa que nós gostaríamos que fosse. Mas com certeza é o melhor para a nossa vida, Pai. Também, Senhor Jesus, gostaria de entregar nas Suas mãos as pessoas que estão doentes por causa desse coronavírus. Que o Senhor esteja visitando, Pai, que o Senhor esteja levando paz, levando saúde, levando restauração, fortalecendo e sustentando em todos os momentos, Paizinho querido. Continua nos abençoando em todos os momentos. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.